Oi, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos e atos de sustentabilidade. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que eu fiquei encantada a primeira vez que eu vi ele contando uma história que com certeza ele vai contar aqui, que é o Bruno, do Gerando Falcões. Bruno, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu espero que você consiga inspirar muito mais pessoas com esse podcast do quanto você me inspirou no dia que eu te conheci. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sempre quando tenho oportunidade de falar da minha missão, daquilo que Deus tem feito na minha vida, eu fico muito feliz. E com certeza vai ser uma tarde especial. Ai, com certeza. Bom, eu sempre peço para o convidado se apresentar, contar a sua história de sustentabilidade, ou melhor, contar a sua história, em que momento a sustentabilidade, no seu caso, né, a gente pode ilustrar com o ISG e o S desse ISG, em que momento ele entrou na sua vida, e a partir daí é só conversa. E a gente vai fazendo as perguntas, tá bom? Tá bom. Bom, eu sou o Bruno, tenho 36 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou cristão. E a minha história se confunde muito com a história da Gerando Falcões, que é onde eu trabalho há quase 12 anos. Nossa, tudo isso? Tudo isso, desde o início eu tô lá. Que legal. Eu nasci e cresci ali no extremo leste, em Poá, ali na cidade de Kemmel. E aí na minha infância, uma infância de muita escassez, de muita dificuldade, né? De poucos acessos, de um pai que começou como porteiro, depois se tornou chefe, líder de uma empresa de segurança, uma mãe dona do lar. E a ferramenta que Deus escolheu para mudar a minha vida foi o futebol. Então, sou ex-atleta profissional de futebol também. Eu joguei na Portuguesa, no Guarani, na Seleção Brasileira de Base. Que legal. Joguei no Corinthians Sub-23, joguei no Rio Grande do Sul também. E a minha história se confunde muito com a Gerando Falcões porque eu sou amigo do Edu, nosso fundador, desde a infância. A gente estudou junto ali, 6ª, 7ª série. E eu brinco que ele mais estudava e eu mais jogava. Então eu consegui ser um atleta profissional, ele não conseguiu, mas ele continuou ali na quebrada, atrás dos sonhos dele. E sempre quando eu voltava para visitar meus pais, ali a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, a gente se reencontrava e ele sempre muito sonhador. Um dia ele começou a escrever um livro, eu ajudei ele apresentando o Lucas Moura, o meio-campo, o atacante do São Paulo, o Xandão. Ele colocou no livro ali, depois a gente saiu vendendo esse livro na nossa quebrada de porta em porta, cobrando R$ 9,99, para ele tentar montar alguma coisa, mas que a gente nem sabia o quê. E na época eu estava ajudando um amigo, sem pretensão. Eu ainda jogava, estava parando ali de jogar. E aí, num certo dia, ele me fez um convite que mudou tudo pra mim, né? Que ele falou assim, mano, vamos mudar o mundo. Aí eu falei, mano, como nós vamos mudar o mundo? Você tá louco? Como a gente vai mudar o mundo? Aí ele falou assim, se a gente não mudar o mundo, vamos todo dia mudar o mundo de alguém. Isso transbordou no meu coração. E eu vi uma possibilidade de eu fazer na vida das pessoas aquilo que Deus tinha feito na minha. Que é ajudar, dar acesso, a mostrar que as pessoas podem sim se desenvolver, sair da pobreza, quebrar esse ciclo, né? Então a minha história com o S começou aí, quando eu recebi esse convite de mudar o mundo. E topei. Nossa, muito legal. E aí, assim, agora vamos entrar na questão propriamente dita, né, desse S, assim. Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem lá? Eu tive a oportunidade de conhecer a Favela dos Sonhos, que fica em Palheirelho? Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos, isso mesmo. Que tem um trabalho muito legal lá, eu escutei muitas histórias, mas eu sei que ainda deve ser um trabalho de formiguinha, né? Tentar mudar a vida de todo mundo e dar dignidade e acesso à moradia e tudo que as pessoas precisam. Mas conta um pouquinho desse trabalho da Gerando Falcões com as comunidades, com as pessoas em si, né? Porque, às vezes, a gente vê uma parte, assim, eu tenho absoluta certeza que a gente vê uma parte de tudo que vocês conseguem fazer lá e que vocês realmente fazem lá. Você visitou a gente lá, numa visita seria impossível mostrar tudo, porque, graças a Deus, é muitas coisas que nós conseguimos fazer. Mas quando o Du me fez esse convite, a gente não sabia muito o que fazer, e eu falei para ele assim, o que eu sei fazer hoje é jogar bola. Então, o que eu posso fazer é ensinar as crianças a jogar bola. Então, a gente montou uma oficina com 30 alunos,
tentando levar acesso ao esporte, porque a gente sabe o quanto o esporte também pode transformar. Sim. E o Lê Maestro, o cofundador, também montou uma oficina de skate. Eu era o jogador da quebrada, o Lê Maestro era skatista. Então, enquanto nós dois, ele montou uma de skate, eu montei uma de futebol. E a gente dava aula ali para 60 crianças. Não rapidamente, mas com muita luta, essas 60 crianças passaram a 600, que passou a 1.200. E quando a gente estava atendendo 1.500 crianças na nossa quebrada, com um polo esportivo e um polo cultural. Então, no nosso início ali, a gente queria levar acesso ao esporte e cultura, tentando com que essa ferramenta pudesse transformar a vida das crianças. E realmente estava transformando a vida de muitas crianças. Só que a gente entendeu que nem todo garoto, garota vai conseguir ser um jogador de futebol, ou um ator, ou um cantor, que a gente tinha oficina de coral, de dança. Então a gente falou, cara, a gente tem que aumentar a nossa trilha. Então nós começamos a qualificar essas crianças. Então a gente traía com esporte e cultura e qualificava elas. Só que mesmo qualificando, estava difícil de inserir elas no mercado de trabalho. Chegava um aluno nosso lá do Quêmio, lá da cidade de Quêmio, lá de Poá, aqui na Faria Lima, no centro de São Paulo, para fazer uma entrevista, e muitas vezes ele era brecado antes de conseguir mostrar o potencial técnico que ele tinha. Porque nós tínhamos cursos com grandes empresas, com grandes pessoas que transformavam conteúdo para aquelas crianças bem didático, elas conseguiam absorver. Só que eu lembro que teve uma história do menino que a gente deu condução para ele vir, ele foi lá às 7 horas da manhã, pegou dinheiro com a gente, veio para São Paulo, daqui a pouco o empregador me ligou e falou assim, Bruno, cadê o menino? Eu falei, mas ele foi para cá, comecei a ficar preocupado, né? 2 horas depois o menino chegou em Poá de novo e falou, eu falei, e aí, que você não foi na entrevista? Ele falou assim, não, professor, que naquela época todo mundo era professor, né? Eu fui, só que cheguei lá, o segurança tirou uma foto minha, aí todo mundo passava, só eu que não passava, e aí quando ele deixou eu passar, ele mandou ir lá no último elevador sozinho, eu não sabia o que me esperava lá, eu vim embora. Então assim, ele foi brecado antes de conseguir mostrar o talento dele, que ele tinha conteúdo para mostrar. Mas o estereótipo, muita gente, o biotipo, não deixou com que ele mostrasse. A gente falou, cara, tá errado isso. Então a gente saiu andando no RH das empresas, mostrando para as empresas o diamante que a gente tinha. E a gente dava alguns exemplos, tipo assim, se você chegar na minha quebrada agora e eu falar para você fazer isso e isso, você consegue fazer? Ele falava, não consigo. Eu falei, não significa que você é burro. Significa que você só não tem esse conhecimento. As crianças, os jovens que a gente tem mandado para vocês, são jovens incríveis. Você tem que saber como lapidar. E a gente montou o nosso setor de empregabilidade. E nesse ano foi incrível, a gente empregou cerca de 300 jovens. Então a gente falou assim, cara, achamos o nosso game, né? A gente atrai que ano foi isso? Eu sou muito ruim de data. A minha esposa sabe que eu sou ruim de data. Mas por volta aí de 2013, 2014, a gente começou ali... A gente começou, na verdade, em 2012, com algumas ações. 2013 já estava bem, mas 2011 a gente começou. 2012 foi cuidando do corpo. 2013 já estavam bem um pouco estruturado. E aí nós começamos esse processo de desenvolver para achar o nosso game, né? Entendi. E aí, pô, achamos. Só que a gente entendeu também que mesmo dando acesso ao esporte e cultura, qualificando, inserindo no mercado de trabalho, aqueles jovens ainda tinham muitas crenças limitantes, sabe? Muitos traumas, às vezes chegava em casa ainda o pai alcoólatra, a mãe depressiva, escassez, ninguém ia trabalhar na Faria Lima, mas chegava em casa, não tinha saneamento básico, não tinha água potável. Pra tomar banho, né? Era uma confusão mental. Então a gente montou no nosso setor de inteligência emocional, que veio depois, mas se encaixa antes na trilha. Então a gente traía com esporte e cultura, qualificava, traía com esporte e cultura, inteligência emocional, qualificava mercado de trabalho. E nessa época eu lembro que uma grande sacada da Gerando Falcões foi que o Edu, quando conheceu os primeiros empresários que ele começou a nos ajudar, o Edu pediu dinheiro. Mas na segunda vez ele pediu para o pessoal nos ensinar a fazer gestão. Então o Gerando Falcões hoje é uma empresa do terceiro setor. Nós chegamos para trabalhar, todos sabem o que tem que fazer. A gente tem produtividade, a gente tem fechamento mensal, a gente tem gestão à vista, a gente tem Power BI, a gente sabe tudo que a gente tem que fazer. E nessa trilha do Edu pedir para nos ensinar a fazer gestão, ele foi provocado por um grande empresário que falou para ele assim, Edu, legal o que você faz, mas você é egoísta. Ele falou, como que eu sou egoísta? Estou dando a vida, né? Ele falou assim, porque você está pensando só em Poá e o resto do Brasil. Ele falou assim, não, eu posso bolar um plano para o resto do Brasil, mas eu preciso de dinheiro. Eles se juntaram e falaram assim, dinheiro a gente pode dar, a gente deu um plano bom. Aí o Edu me chamou e falou que estava expandindo, e eu fiquei líder da operação local que a gente tinha em Poá. E ele foi criar a expansão, junto com a Mayara, a Amanda Bollarini, o Lê Maestro. E o Lê Maestro saiu rodando esse país inteiro, descobrindo homens e mulheres jovens, que assim como nós, começamos só com a cara e com a coragem, com a vontade, para ensinar como que faz de uma forma profissional.
Então, ele achou, um exemplo, um líder lá em Maceió, que ganhava R$2.000, tirava 1.000 para atender 30 crianças, da forma que ele podia. Então, a gente começou a ensinar esses líderes a fazer gestão, a fazer captação, a trabalhar com lead incentivo, a transformar o trabalho que era só um secundário ali, como a primeira fonte de renda até mesmo dele, e também como um negócio profissional. Porque a gente entende que se a gente capacitar o líder para que ele leve isso como profissional, leve isso profissionalmente, consequentemente o atendimento às crianças vai melhorar. Com certeza. Então a gente montou a Falcons, que é a nossa universidade social. Nossa, e aí, nesse processo, nós já somos mais de 2.000 líderes em quase 6.000 favelas espalhadas no país. Eu falei pra você que eu falo bastante, tô falando, tô Pode aqui. falar à vontade. Eu só vou te interromper quando eu realmente tiver alguma dúvida. É porque você conheceu o nosso trabalho lá, eu realmente falo daquilo que eu vivo, sabe? Então, eu tenho como missão combater a pobreza, sabe? É a missão que Deus colocou na minha vida. E o propósito que eu tenho é convencer mais pessoas a entrarem nessa missão. Então, quanto mais eu falar, mais gente vai entender realmente e vai poder nos ajudar. Então, nesse processo, a gente achou nosso game, que eu contei aqui, só que aí veio a pandemia. É verdade. A pandemia... Antes de você entrar na pandemia, deixa eu fazer umas perguntas. Então, inicialmente, vocês... quanto tempo, mais ou menos, ficou só ali na região para depois vocês expandirem para o Brasil inteiro? Eu sou indidata, mas eu acho que a gente ficou uns 4 anos ali na região, ali. 4, 5 anos, e a gente decidiu expandir, muito inspirado pelo Edu, né? Sim. Aí vocês expandiram e hoje vocês atendem o Brasil inteiro. Hoje nós temos unidades da Gerando Falcões dessa forma, com aceleradas, com fellows, com parceiros que são vinculados a nós. Por exemplo, a gente tem o Vozes da Periferia. É uma ONG que atua aqui na Vila Prudente e que é linkada a gente, é uma acelerada nossa. Então a gente entendeu que não daria para crescer do jeito que a gente queria crescer, tendo uma Gerando Falcões em cada lugar. Porque não tem um Bruno em cada lugar, não tem um Edu em cada lugar. Exato. Mas tem um César, tem um Aaron, tem uma Amanda, sabe? Tem um Léo Martins, tem outras potências no território que tem o vínculo e tem também a credibilidade do lugar. Então a gente potencializa essas lideranças no seu próprio território e nos vinculamos a elas. Entendi. Mas vocês só se vincularam ou vocês criaram novas em algumas regiões? Aí nesse processo a gente atuava só em Poá. Quando eu fiquei em Poá, daí eu fundei também o Polo de Ferraz e o Polo de Suzano. Nessa época. Então também a gente expandiu nossas unidades próprias, que nós chamamos. Que eu não lidero mais elas. Hoje tem 2 líderes lá, que é a Rafaela e o Thiago. E eu lidero outros processos. Mas há uns 5, 6 anos atrás, a gente fundou também mais operação nossa própria. Porque a gente conseguia prototipar mais coisas, mais rápido, para levar para essas ONGs já a coisa já minimamente andada, né? Entendi. E aí vocês criaram como Gerando Falcões mesmo, né? Essas 3 que eu te contei como Gerando Falcões. E o restante... Aí é só parceria mesmo, né? Ninguém cresce sozinho, exatamente. Né? Foi bem legal. A gente estimula, ensina como trabalhar com incentivo. Também, em alguns casos, a gente acelera com investimento financeiro também. Então, são diversos tipos de aceleração. E esses líderes, como que vocês selecionam essa universidade? Como que funciona? Como que é para a pessoa virar um líder de uma unidade e fazer esse trabalho que você faz nas outras... No começo a gente estava indo muito atrás, só que graças a Deus o trabalho ficou muito bom, agora eles vêm atrás até a gente, sabe? Claro que a gente ainda faz o nosso trabalho de captação, quando a gente entende que tem alguém que está fazendo um trabalho legal, mas às vezes é tão escasso que nem consegue ter a informação de que existe uma Gerando Falcões, a gente chega até lá. Mas geralmente eles entram no nosso site, no nosso Instagram, ali mandam mensagem, a gente matricula eles na nossa universidade, eles passam 6 meses aprendendo e aí sim eles entram para a rede. Ah, muito bom. E aí chegou a pandemia. O que aconteceu? E na pandemia a gente viu o nosso trabalho ficar muito mais difícil, né? E a gente entendeu que a gente estava fazendo um trabalho legal, mas que a gente estava dando uma demão de tinta numa parede com infiltração e nós estávamos cuidando da infiltração, sabe? Então a gente decidiu fazer um trabalho sistêmico de combate à pobreza. Então nós montamos o Favela 3D, que é esse trabalho, que esse projeto que combate de forma mais eficaz a pobreza. Só que na pandemia também a gente lançou uma campanha que era o Corona no Paredão, e a gente captou mais de 150 milhões e a gente entregava cartão cesta básica digital nas favelas. Então eu lembro que um dia o Edu chegou lá em casa, ele sentou assim no quintal, a gente conversando na garagem, ele falou, mano, como que vai ser daqui pra frente? Eu falei assim, acho que
Assim, sem problema. Assim. E aí ele falou assim, mano, a gente tem que ajudar nosso povo. Eu falei, com certeza, né? Mas hoje, se a gente parasse caminhão de cesta básica nas favelas, virava guerra, porque tava uma escassez muito grande. Exato. Eu lembro que as senhorinhas, a gente ia na favela, as senhorinhas, a gente tem que comprar álcool, que o álcool que vai salvar, tem que pôr máscara, vai faltar comida. Aí os meninos que eram mais a milhão, já a gente tem que levantar um dinheiro, porque vai faltar dinheiro. E a gente, cara, virou guerra nas favelas, né, realmente. E aí o Edu montou esse sistema de cartão cesta básica digital, que dá dignidade, né? Porque é melhor do que você receber uma cesta básica, é você ter o poder de comprar, né? De escolha. E isso também fomentou o comércio local, porque a gente falava assim, compra no pequeno, porque os pequenos também empregavam os pais dos nossos alunos, sabe? Então fez aquela economia local circular e a gente entregou mais de... deu muitos cartões, mas só eu ali em Poá, na região, uns 20 mil, 30 mil cartões a gente entregou. Então a gente ia nas favelas, até que a gente não atendia, procurava a liderança local ali, conversava do que a gente queria fazer, no outro dia a gente voltava, cadastrava as famílias, no outro dia a gente voltava e entregava. Muita gente ficou home office, né? Muita gente ficou com mobilidade, que fala, né? Que e eu lembro que fiquei mais umas 5, 6 pessoas no território mesmo, na linha de frente. E a gente criou até um slogan que a gente falava assim, é tempo de se cuidar, não de se esconder. Porque não dava, eu não conseguia ficar dentro da minha casa, porque hoje, graças a Deus, eu venci a pobreza, mas eu não conseguia ficar dentro da minha casa e vendo o povo sofrer, o povo morrer. Então a gente falou, vamos se cuidar, mas não vamos se esconder. Nossa. E aí foi 2, 3 anos ali de muita luta. E aí nisso veio isso que é o Favela 3D. Que o Favela 3D é o programa de combate sistêmico à pobreza. Eu falo sempre que é o programa da minha vida. Hoje eu sinto que eu sou um cirurgião que faz cirurgias para acabar com a pobreza, mas que eu tenho uma maleta de ferramentas com instrumental ali perfeito para mim fazer isso. Então a gente descobriu no caminho que a pobreza é multidimensional. E por muito tempo o país foi pautado por pobreza, falta de dinheiro. E a gente criou um programa muito bom de transferência de renda, mas a gente não criou a saída dali. Então a gente faz com que as pessoas entrem no programa e quem tem fome tem que comer, não somos contra. É muito bom, eu estou nas favelas todos os dias. Eu sei o quanto salva vidas, o programa de transferência de renda. Mas eu sei também o quanto limita vidas, quando as pessoas entendem que aquilo é o teto da vida. E a gente sempre brinca assim, que a transferência de renda é o primeiro degrau, mas não pode ser o teto. O primeiro degrau para você respirar, tirar a cabeça debaixo d'água. Mas você tem que se tornar uma pessoa produtiva. Então a gente entendeu que a pobreza é multidimensional, que não existe uma bala de prata. Então a gente montou o Favela 3D, que é um combate sistêmico, que a gente tem uma mandala de soluções com 8 pétalas, que em volta de um programa chamado Programa Decolagem, que a gente chega nas favelas, a gente faz um diagnóstico social, comunitário, e a gente descobre todas as potências e todas as fraquezas, que a favela também é potência. A favela também tem muita coisa boa. Às vezes quem não tem o conhecimento acha que favela é só escassez, pobreza, bandidagem, tráfico, está completamente errado. 90% das pessoas que estão dentro da favela, 99%, são pessoas que querem ser produtivas e às vezes só faltou uma oportunidade para elas serem. Então a gente faz esse diagnóstico e a gente descobre o que aquele território precisa socialmente, comunitariamente, mas também descobre o que cada família precisa para sair da pobreza. Então, por exemplo, a gente chega na casa da Dona Maria e pergunta para Dona Maria, qual que é o seu sonho? Ela fala, não tenho sonho, filho, se eu comer hoje tá bom. Aquilo corta o nosso coração, mas a gente engole o choro e fala para Dona Maria, não, a senhora pode sonhar mais. Mas como que eu vou sonhar? Tem que sonhar, Dona Maria, conta a sua história para mim. A Dona Maria conta, quando eu era criança eu varria um salão de cabeleireiro de uma tia minha. Eu falei, Dona Maria, cabeleireiro é uma profissão. Sabia que é uma profissão? Ela sabia, mas como você? Dá para a senhora ser cabeleireira. Você me ajuda? Ajudo. O que eu tenho que fazer? Você tem que matricular no curso. Então me matricula? Matriculo, mas calma aí, Dona Maria. A senhora sabe ler, escrever? Não sei. Então vamos voltar a estudar? A senhora volta a estudar, aí a senhora vai aprender a ler, escrever, aí depois a senhora dá o passo de ir pro curso para se tornar cabeleireira. Então tá bom. A senhora tem documento? Não tenho meus documentos. Então primeiro a gente vai tirar documento. Então você vê, a gente cria um sonho, se a gente cria uma trilha, ela consegue andar. Não adianta eu falar para ela só ser cabeleireira que ela vai realizar daqui 4, 5 anos. Ela vai parar no meio do caminho. Então a gente fala do documento, que é rápido de tirar. E quando ela tira, a gente faz uma festa tremenda. Toca um sino que a gente tem lá, joga ela pro alto. E ela se sente empoderada com aquilo e fala, cara, dá pra ser. Aí a gente conseguiu com o município de Frade Vasconcelos montar uma EJA perto da favela,
Então montamos uma EJA, então o pessoal conseguiu se matricular, então tira o documento, se matricula, começa a fazer capacitação para se tornar um profissional de alguma área mais específica, não só aquilo. O que você faz? O que vier eu topo. É isso. Tem uma profissão e a gente insere no mercado de trabalho. A Dona Maria tem um filho que está fora da creche, a gente leva o acesso à creche. A Dona Maria nunca foi no médico, a gente começa a falar para a Dona Maria cuidar da saúde. Aí a Dona Maria tem um filho que está em drogadição, a gente ajuda o filho dela que está em drogadição. Dona Maria tem um filho que estava no sistema carcerário, a gente tem um projeto de uma ONG parceira que começou junto com a gente, que é o Recomeçar, que cuida dos egressos. Então a gente insere ele junto com os egressos, então aquela família é assistida num todo. E todos os membros da família têm sonhos e metas. A família tem uma meta grande, mas todos têm as suas metas, as suas conquistas pequenas para fazer com que aquela família saia da pobreza. Entendi. Você falou agora, e eu também lembrei, no momento que você falou, das pétalas, né? Da mandala, Sim. né? E a mandala estava desenhada lá, né? Você quer falar um pouquinho dessa mandala? Com certeza. A gente tem algumas pétalas, todas as pétalas são muito importantes, mas algumas pétalas são muito latentes dentro da favela, né? Um exemplo é a pétala de geração de renda. Quando a gente chegou na favela, a gente tinha 72% de taxa de desemprego. A gente assinou um pacto de inclusão econômica com o município, com 15 empresas que nos davam vaga, a gente capacitava os moradores e inseria no mercado de trabalho. E a gente chegou a essa taxa cair para 3%, 3, 4%. Mentira! Mais de 170 pessoas inseridas no mercado de trabalho, se tornando produtivas. Não só o mercado de trabalho formal, tá? Empreendedores, às vezes aquela senhora que estava acostumada a ir pro farol com a criança. A gente tem um programa chamado As Maras, que a gente dá uma sacola para ela cheia de roupa do nosso bazar e ela consegue vender. Então, ela já saía para a rua para pedir, hoje ela sai para trabalhar. Então, a gente criou várias ações dentro dessa pétala para fazer com que a favela saísse da extrema pobreza nessa pétala. Então, um exemplo, a gente criou o currículo social. Então, a dona Josefa chega lá e fala, dona Josefa, vamos fazer um currículo para a senhora. A dona Josefa fala assim, eu fui balconista num lugar 3 meses, fiquei mais 2 meses num outro ali, faz dó. Você fala assim, cara, o empregador vai ver, não vai empregar. Só que a gente fala, não, isso aqui não pode representar a sua vida. Quanto a sua vida? Ela falou assim, eu vim da Bahia, lá eu fui criado com 9 irmãos, primeiro sapato que eu comprei foi aqui, aí meu marido veio para trabalhar, então ele ia trabalhar, a gente arrumou um terreninho aqui na favela, aí ele trabalhava, eu ficava olhando o meu vizinho construir a casa, e no outro mês eu comprava o material e eu fazia exatamente o que ele fez. Aí você vai ganhando, né? Você vai aprendendo. E aí, como é que quem cuida da finança da sua casa, Ana Maria? Não, sou eu que cuido, porque meu marido trabalha muito, mas ele dá dinheiro na minha mão e a gente vai ouvindo a história. E daqui a pouco a gente coloca no papel e fala assim, sou dona Josefa, cresci na Bahia com 8 irmãos, então sou muito boa de trabalho em grupo, sou especialista em convivência, porque ela vive até para ir no banheiro, você precisa negociar. Sou autodidata, de ver eu aprendo, porque ela via o vizinho construindo e ela construir igual. E sou especialista em OBZ, orçamento da base zero, ela vive sem nada. Então ela consegue. Então aí no final a gente coloca, você ajudando a dona Josefa, você está ajudando a Gerando Falcões a tornar o país um país mais justo. A Gerando Josefa faz parte do nosso programa de combate à pobreza. E manda para a oficina, para a firma, para a empresa. Que é a parceira do... Que é a empresa. Tem a empresa ali aqui e fala que não, a dona Josefa é especial. Não é só mais uma dona Josefa. Eu vou ajudar ela e vou dar uma profissão para ela e ela insere ela dentro do seu ecossistema. Né? Então essa é uma pétala. A gente tem uma pétala também, tem pétalas também, que a gente não tem pretensão de tomar o lugar do Estado do governo, sabe? A gente sabe que são máquinas pesadas, que são difíceis de se movimentar. A gente é mais leve. Então a gente consegue chegar onde de repente eles demorariam mais para chegar. Mas não para ocupar o lugar, para fazer em parceria. Então, na pétala, por exemplo, de saúde, acesso à saúde, a gente detectou que o município de Fé de Vasconcelos é um município, acho que com 180 mil habitantes, mais ou menos, com um hospital só, geral, e uma UPA, né, aqueles postinhos, que antigamente, para cada 18 a 22 mil pessoas. Então, é um sistema inchado. Então, não é que não quer atender, é inchado, a demanda é alta. Então, a gente fez uma parceria com o Grupo Fleury, a gente colocou uma cabine de telemedicina na favela. Então, a gente tem um enfermeiro lá. Então, o seu João precisa só trocar o remédio dele que ele pertence. Ficaria 6 meses na fila. Então, ele vai lá na cabine, ele marca com o enfermeiro marca, consulta com o médico 2, 3 dias. Ele entra numa cabine online,
tem os aparelhos lá que o médico vê, faz aquela triagem, consegue detectar. E se for só uma troca de um exemplo de medicamento, ele consegue indicar. A gente assinou uma parceria com o município, a Secretaria de Saúde, que mesmo sendo uma guia particular, o seu João consegue ir no posto local e pegar ali o remédio dele. Então você desincha a fila do SUS ali naquele território. Então tem pétalas que são completamente de execução nossa, tem pétalas que é com parceiro, tem pétalas que a gente faz a solução junto com o Estado, com o município. Então essas 9 pétalas da nossa mandala que rege para a gente tirar aquela favela de extrema pobreza para a dignidade. A gente criou ali 5 etapas, né? Que é extrema pobreza 1, extrema pobreza 2, pobreza 1, pobreza 2 e dignidade. Porque a gente entendeu também que nem todo mundo vai ficar rico. E o contrário de pobreza não é riqueza. Exato. O contrário de pobreza é dignidade. Então o que a gente faz é tirar essas pessoas da extrema pobreza e trazer para a dignidade. Que é do ponto 1 ao 5. Dali para lá vai da ambição. Vai de cada um. Mas dignidade dá para ter para todo mundo, né? Então a gente faz todo esse trabalho para que, de fato, ela chegue na dignidade. A pétala de educação, por exemplo, a gente montou uma EJA junto com a Secretaria de Educação, perto da favela, para que as pessoas pudessem ter acesso. E aí que vai muito da nossa expertise, né? É que a gente constrói tudo de dentro para fora, sabe? De baixo para cima. Eu não fico numa sala de ar-condicionado dando ordem para a favela. A gente está no território. Meu escritório é cara para janela, abre a janela, tô falando com a dona Maria e com o seu João. Você foi lá, você viu, né? Com certeza. Então a gente consegue tirar muitos insumos de lá, de não ser só por nós. Então, exemplo, quando eu comecei a falar de educação na favela, eles começaram a falar que era muito longe. Eu entendi, eu falei, cara, então o problema é que é longe. Então eu vou fortalecer isso com eles, que o problema não é voltar a estudar, o problema é que é longe. Sim. E eu vou tentar colocar um perto. Então você muda o mindset, né? Então o problema que era antes, voltar a estudar, você coloca na cabeça dele que o problema é só a distância. Aí falamos com a Secretaria de Educação e montamos uma EJA perto. Eu falei assim, o problema era a distância. E agora? Agora a gente tem perto. Não, então a gente vai, agora tem perto, nós vamos. Tá? Aí começaram a estudar. Muito bom. A primeira infância. Muita criança na favela, o dia inteiro. A gente falou, cara, essas crianças não estão na creche. Aí vamos falar com o município. O município não tem procura para aquela região creche. Aí voltamos para a favela. Falamos com as mães. A gente sabe que não tem vaga, então a gente nem procura. Então o município entendia que não tinha demanda. As mães achavam que nem iam porque achavam que não tinha vaga. Então a gente montou uma lista, cadastramos todas as famílias, entregamos para a Secretaria de Educação. Elas aumentaram a capacidade da creche local e agora está todo mundo na creche. E a gente sabe a importância da primeira infância. Hoje, eu sempre falo, o nosso trabalho com os adultos são trabalhos corretivos. Com a criança é preventivo. Se a gente acertar com a primeira infância, daqui 20 anos eu posso me aposentar. Posso curtir a minha família. Teremos vários Brunos daqui a alguns anos, né? A gente tem que acertar com a primeira infância. Então, foi um exemplo de 3 pétalas aqui que eu dei, que fazem toda a diferença dentro da favela. Aí, eu quero que você conte uma história, a história que você contou lá no dia que eu fui, que eu consegui gravar parte da história, eu queria que você contasse a história toda. Que aí eu acho que volta pra parte da... Geração de renda. Também. Do menino que você ajudou a arrumar um emprego. Conta a história inteira pra todo mundo, porque essa história é surpreendente, assim. Ela não vai dar nomes, mas a gente... contar a história. Quando a gente chega na favela, a primeira coisa que a gente faz na participação social é levantar pessoas que estão compromissadas com essa mudança, que topam essa mudança. E quando nós chegamos na favela dos Sonhos, que era a Boca do Sapo, que depois eu posso contar essa história também. A gente mostrou para eles, a gente detectou que dentro do diagnóstico, muitos falaram assim, a gente não tem um lugar para falar que é nosso, para ter um curso. Então a gente decidiu montar uma sede comunitária. Dentro da sede comunitária, algumas pessoas vieram nos ajudar. E tinha um menino lá que ia todos os dias nos ajudar. E a gente falou pra ele assim, depois que acabar aqui a sede comunitária, a gente vai vir com assistente social, psicólogo, né? Com mentor, Então a gente vai ter um ecossistema aqui de trabalho e a gente vai tentar te ajudar, arrumando um emprego. No outro dia ele já tava lá na sede. Acabou. Cadê meu emprego? Eu falei, não, calma. No outro dia, cadê meu emprego? Eu falei, calma. No terceiro dia ele já tava sem paciência. Falando que ia tacar fogo na sede se não arrumasse o emprego dele. Muito hostil, né? E eu falando com ele, e um dia também até me irritei. Falei assim, caramba, o Glauco é um amigo nosso, trabalha com nós. Falei, Glauco, esse cara vai vir aí, esse menino vem de novo. Eu vou brigar com ele, mano. Vou deixar mais ele falar assim, não. Aí o Glauco, calma, tá? Um dia ele chegou lá. Aí ele tava bem nervoso, assim. Eu falei, mano, vamos ali no fundo. E na hora Deus falou comigo assim, ora por ele. Eu falei, mas posso orar por você? É uma coisa que a gente faz, né? Daí ele falou assim, pode. Comecei a orar, ele começou a chorar.
Ele falou assim, irmão, não é que eu tô bravo com você, é porque desde quando eu vim aqui te ajudar, eu parei com as coisas erradas e minha mulher falou hoje que não tem nada pra minha filha. Pelo menos quando eu fazia as coisas erradas, tinha. Eu falei, não, cara, então o problema dele não é com nós, né? O problema dele é com a vida que tá oferecendo pra ele. A gente começou a ajudar ele, eu falei, não, a gente tem que arrumar um emprego pra esse cara. É como você me fala, que Deus é bom. 2 dias depois, eu lembro, meu telefone toca. Uma emissora local me chamando pra falar assim, ó, vai ter semana da indústria. Queria gravar com uma indústria. Aí a gente falou, você me ajuda a achar uma indústria parceira da Gerando Falcões? Eu falei, agora. Peguei meu telefone, liguei para um dono de uma indústria e falei assim, ó, arrumei uma propaganda para você. Propaganda incrível para sua empresa, em tal hora, tal emissora. Ele, sério, cara, obrigado, o que eu tenho que fazer? Eu falei, tem só que empregar uma pessoa. Ele falou, quem? Eu falei, um menino incrível, bondoso, menino do bem, calmo, tranquilo. Ele falou, manda esse menino pra cá. Daí levamos pra fazer entrevista, ele falou, vou ficar com ele. Aí eu conversei com ele e falei o seguinte, ó, seja o primeiro a chegar, o último a sair. Quando você for sair do seu setor, limpa o seu setor para no outro dia você já tá pronto para trabalhar mais cedo que os outros. Dei algumas dicas de como eu levo a minha vida, sabe, Sim. Profissionalmente. Ele me escutou, ele nunca tinha trabalhado, falou, não, tá bom, Brunão, beleza. Aí ele fez a entrevista, aí voltou, daí o pessoal falou assim, agora tem que fazer exame médico, lá em Suzano, perto de Poá, mas um pouco longe. 8 horas da manhã ligando para nós, cara, tô no lugar errado. Aí o Glauco pegou o carro, foi até ele, levou ele pro lugar certo. Aí vem embora, daqui a pouco ele liga, ó, fiz o exame, agora eu tenho que tirar meu título de eleitor. Mas é R$3, eu não tenho R$3. Falei, arruma o Pix de alguém aí que eu vou mandar o dinheiro pra você. 10 minutos depois ele me ligou, ó, falei minha história pro dono da banca de jornal aqui, fiz igual você faz, contei a minha história, ele me deu 10 conto. E eu nem roubei ele. Falei, que bom que você não roubou ele, cara. Aí ele catou, foi lá, tirou o título, daí voltou. Daqui a pouco ele voltou à tarde para ir no banco, né? E hoje alguns bancos já dão aquele cartão provisório, né? Uhum. A nossa sede comunitária, ele passa, ó, já fiz a entrevista, já tirei o título, já tô com o cartão, agora eu vou comer e vou voltar para sacar as notas. Eu falei, como assim? Ele, vou sacar as notas. Eu falei, não, irmão, você tem que trabalhar 30 dias agora. Ele entendeu que ele já estava empregado, já tinha dinheiro. Daí expliquei para ele. Então, pra você ver, são pessoas que estão à margem da sociedade, não sabem como funciona o mercado de trabalho. O que a vida deu pra eles foi muito duro. E se não tem ninguém pra dar a mão e falar assim, não, cara, você é capaz. Hoje, ele é um menino, cara, gente boa demais, considero meu amigo. Esse dia eu passei na favela à noite, encontrei ele e falei, irmão, como é que você tá? Ele falou, mano, fiz um propósito com Deus. Eu falei, o quê? Nunca mais eu vou roubar, mano. Aí você fala, mano, tá dando certo, o cara precisava só de uma ajuda. Filha tá na creche, a esposa trabalha, ele tá estudando, tá trabalhando. O dono da empresa tá pagando um curso para ele crescer lá dentro. E era um menino que tava perdido, sem rumo. E alguém estendeu a mão e ele agarrou nessa mão com unhas e dentes e é o melhor funcionário da empresa. Claro que existem situações que a gente arruma, que às vezes a gente acha que agora a pessoa vai e daqui a pouco dá 2 passos para trás. Existe. Eu sempre brinco que na favela, nosso trabalho são dias incríveis, com uma gota de desespero e uma pitada de angústia. Porque a gente nunca sabe como vai terminar. Uhum. Mas todos os dias são inspiradores, todos os dias são fantásticos. Sempre tem um que dá aquele orgulho, né? Que você fala, putz, valeu a pena, né? Eu vou contar uma aqui agora. Eu gosto de contar muitas histórias. Tinha um menino que quando a gente começou lá atrás, há 10, 12 anos atrás, ele tinha na minha oficina de futebol. Só que na minha rua, assim, tinha um lugar onde ficava um movimento errado. E ele morava na minha rua. Uhum. Eu dava pra ele aula numa escola a uns 800 metros, quase nem 1 quilômetro ali, uns 500 metros, 800 metros. E toda vez, a sexta-feira, que eu dava aula pra ele até às 9 da noite. O tempo que eu recolhia a bola, guardava os coletes, organizava a quadra, eu chegava na minha casa ali 9h30, 9h40, ele já tava lá nesse movimento. E eu comecei a falar pra ele assim, mano, sai daí. Você tem muito mais do que isso. Ele não saía, eu não conseguia alcançar esse menino. E nessa época a gente não tinha ainda pedagogo, assistente social, era equipe, né? Não tinha jeito, né? A gente tava aprendendo como fazer. Então os pedagogos, os psicólogos me perdoem, né? Mas foi o jeito que eu alcancei ele. Eu comecei a falar pra ele assim, quando você for preso eu vou te visitar. Ele, professor, que é isso? Eu falei, não, porque o movimento que você tá fazendo é esse o caminho. Ou é preso ou é morte, tô torcendo pra você ser preso. E todo dia eu falava isso pra ele na aula, e ele começou a ficar bravo comigo. Professor, você tá me engorando, tá me jogando praga. Eu falei, não tô jogando praga, irmão. Tô te falando em realidade, eu tenho parente, eu sei como que é isso aí. Ele, não vai acontecer não. Aí tal, seguiu a vida dele, eu sempre falando isso com ele.
Aí, depois de uns 3, 4 anos, eu mudei de casa, tô saindo assim da minha casa, 6 e pouco da manhã. Tô vendo um negãozão vindo assim na minha direção. Eu falei, mano, quem é esse cara? Eu conheço ele. Sabe quando você conhece, mas você não lembra dele? Ô, professor! Eu falei, ô, irmão, você? Ele, virei bandido não, viu? Então, tipo assim, de alguma forma, mexeu com ele. E ele quis provar pra mim que ele não tinha, que ele não ia entrar naquilo. E aí, por que eu lembrei dessa história? Porque ontem eu tava no centro de Poá, ontem de ontem, eu encontrei ele de novo. Que legal. Pai de família, trabalhando, sabe? Desceu do carrinho dele, um cara do bem. E que, de repente, ele poderia se perder naquele momento se não tivesse alguém que falasse pra ele assim, não é o caminho, cara. Sim. Não é esse o caminho. E eu sempre falava pra ele assim, malandro da quebrada sou eu, mano. Que trabalho, tenho minha casa, meu carro, minha mulher, meu filho. Eu sou o malandro da quebrada. E é esse sempre que tem que seguir. Nessa época também a gente tem um amigo que fundou o Recomeçar, que é o Leonardo Precioso. Cresceu com a gente também, jogando bola com a gente. Ele foi profissional e quando ele parou de jogar, ele se perdeu. Entrou pro crime e acabou sendo preso, ficou 7 anos recluso. Só que o Du sempre trocava carta com ele. E quando ele saiu, ele veio ser meu monitor nessa oficina. Então a gente sempre dava esse exemplo pros meninos. Aqui você tem dois exemplos. De quem tá no mesmo lugar que você, escolheu a coisa certa, fui atleta profissional, parei, não deu mais, fui estudar, fazer uma faculdade de educação física, tô aqui dando aula, tenho minha esposa, sou casado, minha casa, meu carrinho. E você tem o exemplo do Léo aqui, ó, que se deslumbrou no crime, que se perdeu e pagou um grande preço. O Léo foi preso e foi ver a filha dele tinha 2 anos, por exemplo. É uma grande dor dele, né? Ele perder esse momento da filha dele. Então a gente dava esses exemplos às crianças, pros jovens. Falo crianças, não é criança de 9 anos, tá? São crianças adolescentes, 17, 18 anos ali que a gente tinha, que já fazia parte do nosso ecossistema. Então essa é umas histórias que a gente sempre relembra lá do território, que marca a gente e que também nos faz entender que estamos no caminho certo. Com certeza. Não tenho a pretensão de mudar o mundo eu, mas eu tenho todo um sonho de todo dia mudar o mundo de alguém. Não, e Deus tem nos ajudado. É lindo de ouvir, é lindo de ver isso, assim, tá? Porque eu acho que isso mostra o quanto as pessoas só precisam de oportunidade, né? Às vezes o que falta é oportunidade. No momento que você estava contando, né? O cara falou... É que eu parei de fazer as coisas erradas, não tem comida. Então, ele não estava estressado porque você não arrumava emprego, mas era um outro motivo, né? E às vezes a gente... eu acho que a maioria das vezes o mundo não é empático com o outro, né? E aí não dá para entender... Por isso, dá para entender por que a gente está com tanta guerra, com tanta... coisa ruim acontecendo, né? E quando eu tenho a oportunidade de compartilhar essas histórias lindas, assim, inspiradoras, é o que eu mais gosto de fazer, assim, deixa arrepiada dos pés à cabeça, assim, porque é a prova viva de que dá pra fazer, assim, né? Só tem que ter boa vontade pra fazer. Uma dúvida que surgiu, você fez a faculdade quando você parou de ser jogador ou durante a sua carreira de jogador? Quando eu parei, na verdade, foi muito incentivado pelo Edu, que nessa época a gente não... eu tava dando aula e eu virei coordenador de esporte. E o Edu pagou minha faculdade nessa época. Ele falou, você quer voltar a estudar? Eu falei, mano, não, já tô dando aula, tô ajudando aqui, tô fazendo uma outras coisinhas. Ele falou assim, não, e se eu pagar? Eu falei, se você pagar, eu faço. Aí ele pagou minha faculdade, só que a vida ficou tão louca que eu completei a faculdade e não peguei o diploma até hoje. Falta um estágio, porque a vida foi para outro rumo. Então, me formei na nossa faculdade social, né, de liderança, e hoje ajudo outros líderes, coordeno favelas 3D dentro do Ferraz de Vasconcelos, ali tenho crescido em outra parte. Então a educação física ficou meio do lado. E claro que eu sei da onde a ferramenta que Deus mudou minha vida foi o futebol, é o esporte. Então sou um cara que treino todo dia, saio para correr, jogo minha bola de final de semana. Mas a minha vida conduziu muito para esse trabalho de fato dentro da favela, olhando a transformação no geral, não só no campo do esporte, sabe? Então tem a pétala de acesso ao esporte e cultura dentro da nossa mandala, mas hoje eu não foco só nela. A minha atuação é mais geral. Não, eu fiz essa pergunta porque, assim, no Brasil, é meio que... É normal até, eu acho anormal, mas no Brasil é normal as pessoas, os meninos quererem ser jogador de futebol para dar uma vida melhor para a família, porque jogador de futebol tem dinheiro, porque tem status e todas as coisas, né? E aí você olha um outro lado dessa realidade, tem muito jogador de futebol que deixa a escola de lado, né? E
ser jogador de futebol, você é um exemplo, não é para sempre, Não né? é pra sempre. Então, eu queria muito ressaltar essa questão da importância da educação, né? Nada contra ser um atleta de Concordo alto plenamente. rendimento e ser jogador de futebol, mas assim, não é só isso, né? Um dia, e como você falou também no começo, nem todo mundo vai ser jogador de futebol, nem todo mundo vai ter sucesso, fama e dinheiro. E se essa pessoa que tentou ser jogador de futebol não conseguiu e também não foi pra escola, o que vai ser dessa pessoa, né? Exatamente, a gente tá muito atrasado nisso. Melhorou muito. Na época que eu jogava, não tinha muito essa cobrança de estudar. Tanto que quando eu fui morar sozinho, eu repeti 2, 3 vezes o primeiro colegial. Porque ninguém me cobrava de ir pra escola. O que me cobrava era se eu tinha jogado, se eu tinha feito gol, como é que tava. E aí, porque a gente concentrava, joguei na quarta, você concentra na terça, você não consegue estudar nem terça nem quarta. Daí você joga no sábado, você concentra viagem na sexta, já não vai de novo. Uhum. Então você não consegue, né? Por que você não quer, que você não consegue Exato. estudar. Hoje em dia, muitos clubes têm a própria escola dentro do clube, sabe? Então mudou muito isso. Bom. Então tem ajudado bastante, porque você sendo bem sucedido ou não no esporte, como atleta profissional, vai acabar com 35, vamos pôr uma média ali. E depois disso? Pois é. Você sendo bem sucedido ou não, você tem uma vida depois disso. Uma coisa que tem que ter também nas escolas, nessa base, educação financeira. Porque às vezes o menino ganha um dinheiro, mas não sabe o que faz com o dinheiro. Termina e a carreira e tá perdido. Tem um grande amigo meu, Xandão, que jogou comigo muitos anos na base, foi pro São Paulo, pro esporte. Ele trabalha hoje numa grande empresa de finanças e ele ensina muito jogador a como cuidar do seu dinheiro para quando parar. E eu acho que isso tem que ser desde a categoria de base dentro dos clubes, sabe? Não só quando parar, mas durante a carreira. Então, hoje a gente melhorou muito. Mas na época que eu jogava era muito escasso, questão de estudo. Tanto que daí eu fui terminar depois, no supletivo, e aí depois fazer a faculdade. Não, isso é muito importante, porque... E também eu acho que assim, a faculdade, ela forma boa parte do cidadão, né? Tem muita coisa que você vai aprender na faculdade, né? Então, assim, é uma etapa da vida. Talvez nem todo mundo precisa fazer faculdade. A gente tem vários casos de gente que não fez faculdade, teve sucesso, enfim. Só que eu acho que no Brasil ainda tem esse deslumbre, né? Tanto para o homem, né? Para o menino que quer ser jogador, a mulher quer ser modelo ou qualquer outra coisa que dê dinheiro, mas que de não fato, estudo, né? que não faça ele entender o quanto o estudo é importante, né? E é legal, eu achei muito legal, você falou assim, eu fiz uma faculdade de educação física que estava totalmente ligada à sua profissão anterior, então isso foi bem legal, né? E isso quando a gente fala de acesso a esporte e cultura, dentro das nossas oficinas, a gente tem uma metodologia hoje, né? Que não é só jogar futebol por jogar, não é só ali estar no coral por estar. Exato. É essa construção do cidadão. Existem trilhas da sua vida, você pode escolher uma, mas uma delas é o ensino superior. Como também a outra pode ser empreender, mas de qualquer jeito você tem que se desenvolver para ambas as coisas, né? Até para também ser um atleta profissional ou um músico ali, um ator. Então você tem. Então é uma coisa que dentro da nossa cultura organizacional a gente sempre olha como a gente constrói aquele cidadão num todo, não só fracionado, sabe? Não adianta ser bom de bola e mal na escola, pois né? Aproveitando que você falou de empreendedorismo, conta um pouquinho como que funciona o apoio aos empreendedores que estão dentro das comunidades, porque você falou, na favela não tem só pessoa que quer um trabalho CLT fora, tem muito empreendedor, né? Como que vocês ajudam essas pessoas? E também da parceria que vocês fizeram com o Corinthians, que eu achei sensacional. A gente publicou lá no portal, todo mundo gostou. Fala um pouquinho sobre isso. Então, vamos falar já do programa das Maras, né? Que é isso. São mulheres que, basicamente, já têm essa aptidão de venda, que às vezes também estava naquele limbo, que às vezes, não tenho quem deixar meu filho, não sei como que eu faço, como que eu trabalho. A gente torna essa mulher uma empreendedora, ou só potencializa ela. Então, hoje nós temos um CD, que é um galpão imenso, que a gente recebe as doações. E nessa veio a parceria com o Corinthians abriu as portas para a gente nos jogos. Então a gente capta também doação dentro dos jogos do Corinthians. De lá vai para o nosso CD, onde a roupa é higienizada, ela é arrumada, ela fica pronta para venda. Vai uma parte para os bazares e uma parte também vai para essa sacola das maras. Por exemplo, na Favela dos Sonhos eu tenho 10 maras.
Então, chega lá toda semana lá, o material para elas, a gente repõe na sacola, elas ganham 80 roupas por semana, dependendo do volume que ela vende, pode ganhar mais. E ela começa a empreender, ela ganha uma maquininha, então ela ganha um uniforme. Que legal. Então ela se torna uma empreendedora, não mais aquele negócio, vamos ver o que tem para hoje. Então a gente potencializa aquilo que ela já tinha, e essa parceria do Corinthians tem nos ajudado muito. E o Corinthians também é conhecido mundialmente, né? Então tem o nosso logotipo ali, nosso nome é muito importante. E a gente pretende que quando se falar de combate à pobreza, a primeira coisa que vem na cabeça venha Gerando Falcões. Né? Então também isso é importante para nós. Como também tem ações mais pontuais. Eu tenho, por exemplo, um casal que vivia da reciclagem. Mas vivia daquela reciclagem de pegar o carrinho, sair na rua, sabe? A gente montou uma parceria parceria com parceiro é boa, mas uma parceria com um parceiro, que é a Coletando. Então a gente colocou um container dentro da favela e a gente capacitou esses 2 moradores. Então, todo mundo da favela, os lixos que eles produzem, eles levam... Você conheceu lá, acho que eles levam até esse container. Ali é pesado, eles ganham um cartão que eles pesou ali, deu R$30. Já cai na hora ali, meia hora depois, o morador pode ir no mercado de novo. Então, a gente brinca que o morador não tinha dinheiro para fazer compra, agora ele tem. Ele faz a compra dele, produz mais lixo. O lixo dele ele leva lá e ele continua tendo mais uma renda através do lixo. E para essa família em especial... que empreendia com aquele carrinho de sucata para cima e para baixo. Hoje eles têm um lugar, um ecoponto que eles tocam. Eles têm, um exemplo, um carrinho sustentável que eles dirigem. Hoje não sai mais, então eles fazem parceria com prédios e passam lá e pegam. Esse mês passado eu fiquei muito feliz, cheguei lá na favela. Ele tava lá limpando, que ele comprou um carrinho para ele, sabe? Que legal. Então um cara com a família que tinha aquele carroceiro que a gente fala, né? Aquele carrinho ali que ele levava. Hoje ele tem dignidade para levar o sustento para casa dele, tem se desenvolvido e acabou de comprar um carro dele. Então, a gente fomenta também pontuais, porque o que você precisa não é o que eu preciso. Não adiantava eu catar eles e falar assim, agora vocês vão ser educadores físicos. Porque não é a aptidão deles, mas eles já conheciam sobre o lixo, eles já conheciam como trabalhar com reciclagem, eles já era o mundo deles. O que a gente fez foi capacitar eles naquele potencial que eles já tinham. Nossa, lindo isso, é muito lindo. E o legal é que eles ajudam a comunidade a fechar o ciclo, né? E aí, isso também é um exemplo. Eu vou fazer um corte disso que você falou para colocar lá no Instagram, porque tem muita gente que fala: sustentabilidade é para rico. Não adianta você falar de sustentabilidade se você não fala do outro lado. E aqui tá um exemplo, né? O cara era catador, ele criou um programa, ele ajuda a comunidade a pegar o lixo, descartar corretamente, ainda gerar uma renda através disso. Então, assim, é um ciclo completo. E a prova viva de que sustentabilidade é para todo mundo, né? Com certeza, para todo mundo. Até a limpeza da favela ficou melhor, porque aquele lixo que estaria no chão tem onde eles colocarem perto. E quem fundou essa empresa, essa associação que é a Coletando, também é o Saulo, que é um grande amigo nosso. Os pais dele eram catadores. Então ele viu os pais dele, ele cresceu vendo os pais dele com aquilo e ele montou esse programa, que hoje ajuda outros catadores. Então, é uma coisa que dá pra fazer assim nas favelas e nas quebradas. Com certeza. Já aproveita e convida ele pra vir aqui no podcast. Com certeza. Pra contar essa história, porque ele é inspirador também. Dele, é verdade. Chama ele, eu vou adorar receber ele aqui. E também pra ele trazer essa inspiração pras pessoas, né? Mostrar pras pessoas replicar essa ideia dele, porque eu acho que é sensacional, assim. Com certeza. Conta pra gente a história do nome, a mudança do nome da favela. Né? Bom, quando a gente chegou na favela, o nome da favela era Boca do Sapo. E ninguém quer estar na boca do sapo, né? E uma dor muito grande, tanto das crianças, tanto das mulheres, principalmente. Então eu lembro que uma das mulheres falou assim, esse nome é muito feio, né? A gente conversou, o nome é feio, mas o que a gente faz? Eu falei, vamos mudar. Só uma pausa, desculpa. Boca do Sapo, porque tinha muito sapo lá, né? Eu vi alguém falando isso. Tem algumas histórias, sabe aqueles folclores, né? Ah, tá. Então, cada um não tem se sabe ao certo, não, então. Cada um tem uma história. Fala que tinha muito sapo, falam que tinha com religioso também. Tem entendi. vários. Tem umas 4, 5 histórias dos mais antigos, sempre contam. Falam que era muito brejo, tinha muito aqueles sapinhos dentro de casa. Outros falam, não, eram sapos enormes. Então, você nunca sabe. Então, tudo bem. Então, é da Boca do Sapo. Boca do Sapo. E aí, as meninas falaram, muito ruim esse nome. Eu falei, então vamos mudar. Mas a gente pode mudar, quem batiza nossos filhos somos nós, a gente que escolhe o nome.
Querem mudar? Não, a gente quer mudar. Então a gente fez uma assembleia, a gente trouxe todos os moradores e escolheram 5 nomes. Depois a gente fez uma urna, saiu batendo em casa e todo mundo saiu votando. E ganhou a Favela dos Sonhos. E a gente fez uma grande festa, não entrava Uber, não entrava 99. A assistente social do município tinha medo de entrar. Teve uma criança que me parou e falou assim, tio, nunca veio ninguém fazer trabalho de escola na minha casa. E aí depois dessa mudança de nome, vem Uber, vem 99, assistente social do município entra. Esse dia essa criança me parou e falou assim, tio, não aguento mais, todo mundo só quer fazer trabalho na minha casa. Falei, vai, você pediu. Porque agora é um lugar transitável, sabe? É um lugar aberto, o nome. Então a gente fez um reposicionamento de marca, que a gente chama, Com certeza. né? Que funcionou muito bem. Então hoje todo mundo... Onde que é? Favela dos Sonhos, Favela dos Sonhos. Todo mundo quer conhecer. E eu sempre falo, tem problema ainda? Tem problema. Tem escassez ainda? Tem escassez. Mas a gente está mudando de dentro para fora. Com certeza. As pessoas estão mudando. E quando as pessoas mudam, o ambiente muda. Outra coisa que eu vi lá também, que eu achei assim, para algumas pessoas, eu acho que a pessoa nunca deve ter parado para perceber o quanto isso é importante. Mas eu vi lá, e aí depois alguém falou a questão do CEP, que não tinha CEP. Conta essa história, eu não vou contar aqui. 90%, não sei o dado certo, mas 90% das favelas não tem CEP, porque são terrenos clandestinos, são terrenos que não têm organização fundiária, às vezes é massa falida, né? Então, quando você não tem um CEP, você não existe, né, para a sociedade, para o lugar. Então, por exemplo, a mulher ia matricular a criança na escola, elas davam sempre o número da mesma casa da esquina, que é a última que tinha. Então, você vai no cadastro da escola, tem 50 crianças no mesmo lugar. Porque não sabe, você vai comprar, o favelado não tem o direito de comprar na Amazon, na Americanas, porque não chega, não tem CEP. Então a gente colocou um programa lá chamado Na Porta, que a gente faz essa última milha. Então as famílias, a gente contrata o morador, ele ganha uma bicicleta, ou tem moto, ou um carro, também tem vários tipos de entrega. Ele faz uma entrega num raio de 8 quilômetros na favela. E ele, como conhece o território, ele consegue achar a Dona Maria, o seu João. Só que dentro disso a gente trouxe também a tecnologia, junto com a Google, Na Porta trouxe, que colocou o CEP digital. Então, se você colocar o CEP digital da nossa sede comunitária, agora no Google Maps, aí vai te dar precisamente o lugar. Então, exemplo, a Dona Maria quer convidar a irmã dela para a casa dela. Como que eu chego aí? Tá aqui, você pode chegar. Quer comprar uma coisa nas Americanas, na C&A, ela consegue comprar, porque agora tem como chegar na casa dela. Então, isso é dignidade, as pessoas conseguem ser vistas. Sai da margem e passa a fazer parte da sociedade. Exatamente. Outra história que eu ouvi lá, quando a gente chegou lá, duas moradoras, que acho que são as líderes, né? Que recebeu a gente, e aí elas contaram a história de quando colocaram o asfalto. Ah, sim. Eu vou contar mais ou menos o que ela falou, mas depois você complementa, tá? Que ela falou, e aí a parte que me tocou dessa história foi que elas falaram assim, nossa, o nosso sonho era usar tênis branco, só que a gente não usava tênis branco, a gente não comprava tênis branco, porque só era barro aqui. Conta um pouco dessa... Geralmente nas favelas é esse contexto, não tem pavimentação, não entra, é um território que não tem organização fundiária, então o município com dificuldade de fazer as intervenções ali. E dentro da nossa participação social, e dentro da nossa mandala, tem a pétala de moradia digna e urbanismo tático. Então, no urbanismo tático, a gente revitalizou os espaços da favela. A gente fracionou a favela em 6 pedaços e a gente foi revitalizando cada espaço, construindo com os moradores essa revitalização. Então, nesse espaço aqui, que vocês gostariam de ter? Um parquinho. Nesse espaço aqui, um deckzinho. Então, a gente foi construindo com eles e fazendo a gestão do orçamento também. Lembro que numa dessa construção, uma criança me falou assim, tio, eu queria uma piscina olímpica. Eu falei, a piscina olímpica não dá. Mas o que você gosta mais de fazer? Se a gente fizer piscina olímpica, não tem dinheiro para fazer outras coisas. O que é mais importante? Então, você constrói também esse senso com a comunidade. Então, uma coisa que foi em todos os setores, pavimentação. Porque como que elas tinham que fazer para trabalhar? Você sai com 3 sacolas. 2 no pé e 1 no bolso. Quando você sai da favela, você cata as 2 de terra e coloca na sacola que você tem no bolso e joga em algum lugar ou você leva para o serviço para quando você voltar, você fazer também a mesma coisa. E era terrível isso. A gente tem uma história de um senhor que até veio a falecer, cadeirante, que ele não conhecia o outro setor da favela, porque ele não conseguia andar. E depois que a gente conseguiu pavimentar lá com aqueles broquetes que a gente instalou dentro das favelas, ele conseguiu conhecer o lugar onde ele mora. E tudo isso é fantástico porque, além da transformação física, quem construiu foi os moradores. Então a gente contratou uma empresa, que é a KM, e a empresa contratou os moradores e capacitou elas. Então
Então, durante aquele período, elas aprenderam aquela profissão de colocar o broquete, foram remuneradas e depois conseguiram se inserir no mercado de trabalho com aquela profissão que eles aprenderam no próprio território. Fechou o ciclo. E hoje as famílias conseguem, as pessoas conseguem sair com tênis branco da favela. Não, essa história, assim, na hora que ela começou a falar, quase escorreu uma lágrima, assim, sabe? Porque quando você pensa que você não pode sair com tênis branco, quando você pensa que você não pode pedir uma coisa na Amazon, né, e receber na sua casa, as pessoas realmente não pensam sobre isso, né? Não tem essa dimensão, né, do que assim, é a pobreza, né? Não, e isso, assim, pra muita gente isso é o básico, né? Tem gente que pede, compra na Amazon, semana toda tá chegando coisa em casa. Comida toda hora, né? E ninguém mais nem cozinha. Pois tem gente que tem, sei lá, um milhão de tênis brancos dentro do guarda-roupa e nunca pensa que, né, nessas pequenas coisas que para uma pessoa que mora lá na Favela dos Sonhos, era um sonho, né? Então, isso foi muito, assim, marcante. Assim, a minha visita lá, e eu quero voltar mais vezes, porque eu tenho certeza que vai ter muito mais histórias lá. Foi emocionante, assim, do começo ao fim, assim. Começando por você, contando a história, pelas pessoas que receberam a gente, pelas crianças que cumprimentaram, foi tudo muito bonito, assim. E eu, em nenhum momento, assim, eu vi tristeza lá dentro, sabe? Eu vi superação, eu vi alegria, eu vi as pessoas realizadas, assim, eu vi muita coisa bonita lá. E é muito gratificante ter a possibilidade de ver pessoas como vocês fazendo trabalho bonito assim. Parabéns. Obrigado. Tamo junto, é um prazer. Não é uma escolha, é uma missão. É isso aí. Bom, pra fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança, de sustentabilidade, um convite. Fica à vontade, o microfone é seu. O que eu falo sempre é que o nosso país não é um país pobre. Aqui, se você puder olhar para essa câmera. É um país injusto, né? E assim como Deus transformou a minha vida através do futebol, existem várias ferramentas que a gente pode transformar a vida da pessoa e que Deus muitas vezes nos dá a oportunidade e a gente não está atento a isso. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, é que a gente fique atento às oportunidades que Deus coloca na nossa vida para que a gente possa transbordar na vida do outro, sabe? Que eu sempre falo assim, que todas as pessoas que passarem pela minha vida têm que sair pelo menos com uma esperança de algo melhor. Eu não posso nunca ser um detrator ou alguma pessoa... Eu não posso chegar na favela lá para as pessoas que eu atendo cabisbaixo, triste, e eu falo, como você vai ajudar? Então, a gente que tem um pouco mais de condição hoje, que a gente possa não perder as oportunidades de abençoar as pessoas que passam pela nossa vida. Porque ninguém tem tão pouco que não pode compartilhar. Às vezes você não pode ter um recurso financeiro, mas a sua vida pode ser a inspiração de outra pessoa. É isso. Maravilha. Arrasou. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para ajudar você a pensar, a refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade e atos também. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque eu amei conversar com o Bruno. Eu amei ouvir todas essas histórias. Vou deixar o link aqui do Gerando Falcões, vou deixar o Instagram do Bruno. Se vocês tiverem dúvida, quiserem visitar a favela, podem visitar a favela? Procura lá, a gente dá um jeito. Quiserem visitar, deixa aí nos comentários, ou até procura o Gerando Falcões, procura o Bruno, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tamo Tchau. junto.